Tiagão, agora nós estamos caminhando para um quadro muito especial aqui do Pode Sonhar, que para você é mamata, vendedor nato. Pô, você não sabe o tanto que a gente pensou, falando, velho, o que a gente vai dar para o Thiago vender? Tem que ser um negócio desafiador, que a gente, o convidado da semana passada foi uma bolinha terapêutica, a gente dá esse tipo de coisa. E aí falando, velho, o que a gente dá para o Thiagão vender, hein? Tem que ser um negócio desafiador. E aí o que trouxemos aqui, a gente trouxe aqui. Eu adoro foder os outros ao vivo, bora lá. Não é X-Vídeo aqui, mas eu adoro foder os outros ao vivo. Mas não é uma chave qualquer, viu, Thiago? É uma chave de um imóvel que aconteceu um assassinato. Teve um assassinato no imóvel e aqui você vai ter que vender essa chave pra gente. Sensacional. Não precisa ser a chave, pode ser o imóvel, se você quiser. Cara, se eu falar pra você, eu vou até olhar pra câmera aqui, que o meu sonho da minha vida, eu não combino, tá aqui, juro pela alma dos meus filhos, o meu sonho era poder participar de um programa de entrevista, um podcast, alguma coisa, que alguém fizesse essa dinâmica. Não é possível, sério? Minha esposa também, meus filhos, eu juro pela alma dos meus filhos. Por quê? Cara, por quê? E aí por quê? Conta pra nós. Porque é foda, né? Assim, E é a primeira vez, Thiago? É a primeira vez. Não é possível. O meu sonho, eu falei, cara, meu sonho é ir um dia no Danilo Gentili e ele fazer essa dinâmica comigo. Era o meu sonho fazer isso aqui, mas eu tô fazendo com alguém muito melhor que o Danilo Gentili, que é o Miguel. Muito. Que moral, hein? Cara, e eu vou te explicar por quê. Eu vou explicar pra você que tá vendo aqui, cara. Eu quero saber. Por que meu sonho era fazer isso? Porque essa dinâmica, ela ficou muito conhecida da caneta do Jordan Belfort, que Exato. é o Lobo de Wall Street. Né? Vendo essa caneta pra mim na mesa lá. Cara, aquilo dentro daquele contexto, no copy, aquilo ficou genial, né? Me vira caneta e tal. Aquilo, viralizou no mundo de vendas. No mundo todo. E aquilo, ele trouxe um dos conceitos, das premissas de venda, que é a necessidade. Então, no final, o cara precisava assinar um negócio e ele não tinha caneta. Então, aquilo ali é uma das premissas de venda, que é a necessidade. Pode chamar de gatilho, premissa, tal, da necessidade. E o que é legal? Durante muitos anos, antes do próprio Jordan Belfort, quem é de mais idade e trabalha com venda há mais tempo, e trabalhou em empresas medianas, deve ter participado de exercícios do mesmo calibre, que hoje beiram o ridículo, e antes também era, mas é que ninguém antes tinha essa noção. Que era assim, como eu já participei de vários. O cara pegava sabe aqueles cocô cocô de plástico, de cera? Sabe o que é um cocô que você põe no canto? Sei. O cara pegava o cocô de mentira, vamos deixar claro, de mentira, né? Porque não sei se alguém dizia de verdade, mas de mentira. E ele falava assim, uma das etapas da contratação do vendedor era isso. Você tem que vender esse cocô. Me vender isso. Esse cocô. Você já passou por essa? Já? Onde está o absurdo disso? Porque é justamente esse desenho que é um negócio que que particularmente eu acho assim, pra mim, o Leonardo DiCaprio, só voltando um pouquinho, teria que ganhar o Oscar lá, porque eu nunca, assim, a atuação dele lá é genial. Mas qual que é o problema? Se você pegar a história do Jordan Belfort de Wall Street, cara, esse cara é um picareta. Né? Esse cara é um bandido. Esse cara foi um criminoso. Enganava as pessoas. Enganava. Então, assim, qual que é o problema? Vamos lá, um passinho atrás, que ninguém nunca falou. Eu já vi 200 vezes gente fazendo esse exercício com vendedores em podcast. Mas ninguém nunca falou isso. O cara tenta vender, ele vai usar argumento aqui. Qual que é o desafio? Qual que é o problema desse filme? Por que ele ferra a vida do vendedor? Porque ele vira o estereótipo que o vendedor tem. Que o estereótipo de quase todo filme. Eu não me lembro de nenhum filme, só um, que ele é genial, emocionante, que é um filme muito antigo, acho que da década de 80, da história de verdade de um vendedor que tinha problema na perna, tal, o cara tinha vários problemas. E ele fez uma carreira muito bonita de vendas. É muito bonito esse filme. Eu esqueci agora. Ele era vendedor de porta a porta. Eu vou lembrar. O filme é muito emocionante, muito lindo. É o único filme na história que um vendedor... Eu vou mandar. É incrível. Que um vendedor é uma boa pessoa. Todos os outros filmes onde existe um vendedor, o vendedor é um picareta. É um vilão. A roupa dele é um picareta. O cara que é um empreendedor, já viu? O cara que é um super vendedor, ele passa o perna nos outros. Ele mente no contrato. Então, se você vê todo filme que tem um vendedor, o vendedor é o picareta. E esse é curioso. E esse é justamente isso que o Jordan Belfort. E essa técnica, por exemplo, é legal dentro de um contexto. Mas aonde que está o segredo da venda? Esse imóvel, se morreu alguém ou não, se ele tem 5 quartos ou 1, se ele fica na Zona Sul ou Zona Norte, é aonde que está o desafio de venda. Não existe jornada de venda. O que existe é jornada de compra.
E nós adaptamos a venda à jornada de compra. Então, para eu te vender uma casa, por exemplo, se alguém morreu ou não, se alguém vive lá ou não, ou se é na sua zona norte, eu tenho que entender como é que você chegou até aqui. Tá, boa. Esse é justamente que você separa vendedor do profissional de vendas. Tá. E é justamente isso. Quando eu pego uma casa dessa e começo a usar argumentos para você... Atributos, não sei o quê. Cara, isso é... Onde que está o valor de um produto ou de um serviço? De uma casa ou de um serviço? O valor está em quem compra, não em quem vende. As pessoas compram pelo motivo dela. Não muito menos no produto em si, né, John? Tem gente que paga 500 mil reais num carro, mas não paga 80 reais por mês num plano de saúde para a mãe ou para o filho. Para nós, você pode falar que é um absurdo. Mas esse já é um ponto do vendedor. O vendedor não julga. O vendedor entende o que o cliente dá valor. Legal isso. Esse é o primeiro ponto. Para mim é um absurdo. Mas se para ele isso tem valor, você não sabe o histórico. Não sabe. Esse cara, talvez, era filho de uma empregada que morava na casa do patrão da empregada e o dono tinha um carro e o sonho dele era ter esse carro. E o cara hoje tem. Então, assim, você tá entendendo? Essa jornada, da onde esse cara veio, por onde ele passou, o que ele já tem. Antigamente, era muito fácil eu te convencer com essas técnicas. Por isso que os vídeos de antigamente era fácil. Era assim. Porque quem detinha o conhecimento era o vendedor. Hoje, quando um cliente chega no vendedor, não sei se você sabe nessa pesquisa, mais de 70% do que ele precisa para tomar uma decisão, ele já sabe. Já pesquisou antes o produto, já sabe. O vendedor, ele é mais um curador do que um cara que convence. Ele precisa entender quais são as dores, o que esse cara já viu, qual o nível de conhecimento, em que momento ele está de vida, o quanto ele tem disponível e qual a pressa dele. Perfeito. Quando eu entendo isso, eu pego essas informações e faço uma curadoria com o que ele sabe e com o que eu sei. Perfeito. E junto nós tomamos uma decisão. Agora, se eu tento vender uma casa para você, imagina que eu tento vender uma casa para você, não sei das suas informações, não sei quais são as suas jornadas, não sei por onde você veio, não te fiz pergunta nenhuma, como a maioria dos vendedores ainda fazem. E você vai comprar uma casa onde teve um homicídio lá dentro. E essa pessoa, quando era criança, o pai dela morreu dentro da casa, num assalto. Então, qual que é a possibilidade? Eu posso falar que a casa tem 32 quartos e fica no centro de Itaim, por 100 mil reais. 100 mil reais. Essa pessoa não vai comprar isso. Porque as pessoas compram pelos motivos dela, não pelos seus. Sim. Então, quando eu vou usar argumentos, gatilhos, eu vou usar baseado naquilo que ela acredita. Exato. Então, se eu entendo que você precisa morar perto da escola do filho, que o seu sonho é ter uma casa com 4 suítes porque você quer levar sua mãe para morar lá, que você está cansado, não aguenta mais rodar 1h30 porque você mora do outro lado, que você tem condições financeiras para poder bancar isso através ou de um financiamento ou de uma carta de crédito. Essas informações eu vou utilizar para passar para você. Que incrível. Porque se eu passo muitas informações, eu acabo confundindo a sua cabeça. Gente com muita informação fica na dúvida e cliente na dúvida não compra. Então a minha parte aqui é muito mais de perguntar para você entender tudo isso que eu falei do que usar argumento para uma casa de venda. Boa. Então a primeira coisa que eu entenderia, se você caiu como um lead, por exemplo, certo? Se você caiu como lead, Thiago, eu tenho interesse nessa casa. A primeira coisa que eu iria perguntar é, que bacana, Paulo, tira só uma dúvida. O que te chamou a atenção nesse imóvel? Entendi. Aí você descobrir e tal. A primeira coisa, pois esse imóvel, cara, é um local onde eu sempre quis muito morar e tem 4 quartos, que é justamente o que eu preciso, porque eu tenho 2 filhas, preciso fazer um escritório, porque eu trabalho em casa e tenho a minha esposa para lá. Sim. Bacana. O local é o local que você gostaria? Sim. Ao redor ou no raio daquilo, interessaria ou somente nesse bairro? Entendeu? Eu vou começar a fazer um trabalho de curadoria, muito mais de pergunta do que de oferta para apresentar para você. E aí depois eu vou fazer. Legal. Então, de acordo com o que eu entendi, deixa eu ver se eu entendi. Depois do levantamento, eu vou usar o que a gente chama. Deixa eu ver se eu entendi, que eu vou qualificar e vou repassar aquilo que é importante para você, o que você está procurando. A partir do momento que eu entendi o que você está procurando, eu vou falar, legal, Paulo, então deixa eu te passar. Essa casa, os pontos positivos são isso aqui. O que a gente tem de desafio nessa casa? Essa casa, ela está com 60 mil reais de débito atrasado. Essa casa, há 2 anos atrás, foi um caso de homicídio. Aí eu vou passar para aqui para você. Paulo, isso não tem nenhum desafio mais, isso já foi passado, o processo já foi fechado, isso é um desafio para começar? Eu não vou nem tentar te convencer se isso for impeditivo. Isso, não, porque as pessoas... não tem convencimento se o cara não tem interesse, né? Não quer. Um medo muito grande, um irritador, como diz o Raul Candeloro, professor, um irritador muito alto, ele é 10 vezes mais forte
do que uma emoção positiva. Então, se ele tem algo que ele não quer de jeito nenhum, eu posso dar 10 argumentos positivos. Isso daqui que ele não quer de jeito nenhum, impede. Então, numa conversa de vendas, a primeira coisa que eu tento levantar é o que você não quer de jeito nenhum. Mais do que o que você está procurando. Para ver se o que você não quer de jeito nenhum, isso aqui vai acontecer. O Pode Sonhar é uma produção Doxa e Poder 360 para o Poder Empreendedor, uma editoria do jornal digital Poder 360. O Pode Sonhar tem o apoio do Sebrae.